Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz no cárcere, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu automaticamente, e saindo, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de tanto gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara do cárcere, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Quantos creem nessa poderosa palavra do Senhor? E todos os discípulos de Jesus eram especiais. Foram homens escolhidos por Jesus, eram homens comuns, mas que se tornaram especiais porque receberam uma missão dada por Jesus. E Jesus tinha 3 discípulos que andavam muito com ele. Você lembra o nome deles? Os 3 discípulos que andavam muito com Jesus? Alguém sabe? Hein? Pedro, Tiago e João. Amém? Então Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais chegados a Jesus, né? Quando Jesus ia fazer alguma obra assim, de orar, alguma coisa mais específica, sempre levava Pedro, Tiago e João. E a gente sabe, irmãos, que o inferno, quanto mais a gente se dedica a Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, né? Quanto mais a igreja cresce, quanto mais o teu chamado, né, cresce, quanto mais Deus começa a te movimentar na terra, mais você incomoda o inferno e mais luta vai se levantar, né? O evangelho ele funciona dessa forma, né? Quem pensa que a igreja é uma brincadeira, pensa que é um clube social, está no lugar errado. Mas engraçado é que a igreja ela crescia, a igreja estava crescendo. Se a gente pegar aqui o livro de Atos, começar a estudar aí no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Vai ver ali a obra do Espírito Santo ali, almas convertendo, a igreja crescia. Engraçado que no capítulo 5 a igreja vai passar por uma grande perseguição e justamente alguns discípulos vão ser libertos dessa prisão de uma forma miraculosa. Vai acontecer um milagre, e Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 5, você vai ver que eles vão ser libertos de uma forma miraculosa. Né? E a igreja, ela continuava crescendo. E a gente sabe que todas as vezes que a igreja cresce, o diabo ele vai sempre fazer alguma coisa para tentar parar a igreja. Quem está entendendo? Glorifica a Deus. Anavassunda, anavassunda. Olha só, preste atenção. Porque Tiago, ele vai ser
morto à espada por Herodes. A gente está falando de Herodes Agripa I, né, que era neto de Herodes o Grande. E Herodes ele vai levantar uma guerra contra a igreja. Você vê que o apóstolo Paulo ele perseguia a igreja, mas era uma guerra religiosa. Só que agora Herodes ele vai levantar uma guerra contra a igreja, mas é uma guerra política. Você vê que ele vai ter um cuidado, né? Quando ele manda matar Tiago, algumas pessoas ficam alegres, e então ele vai ter um cuidado muito grande. Ele vai mandar prender Pedro. Olha só, o alvo do diabo ali, usando Herodes agora, era prender Pedro e matá-lo. Só que estavam diante da festa da Páscoa, então provavelmente Herodes ele vai esperar passar a festa da Páscoa, porque se ele manda matar, ele queria fazer alguma coisa assim publicamente com Pedro, para que todos vissem, né? E ele ganhasse assim uma popularidade muito grande. Mas se ele manda matar Pedro durante a Páscoa, talvez criasse assim um tumulto muito grande, as pessoas ficassem revoltadas. Como Herodes já sabia que havia da outra vez ele sido liberto de uma forma miraculosa, ele vai mandar colocar Pedro na prisão com 2 soldados acorrentados aos seus braços, 2 soldados à porta da cadeia e mais 4 soldados espalhados durante o percurso que era feito para guardar um servo do Senhor. Você vê que a preocupação de Herodes, né, quando ele manda prender Pedro, era que de maneira nenhuma ele ia conseguir se salvar. Olha só, preste atenção na palavra. Você vê que o cuidado, muitas das vezes, que Deus tem conosco, né, dos livramentos que Deus nos dá, é porque o diabo, quando ele levanta alguma coisa contra a nossa vida, o diabo ele não tem cuidado se vai te machucar ou se não vai te machucar, se vai te matar, se vai te matar. Ele quer te destruir, destruir tua casa, tua família, destruir teus projetos, destruir sonhos. O diabo, se pudesse, ele passava por cima de nós com um trator. É que Deus ele nos dá muito livramento e Deus tem nos guardado muito. Mas preste atenção aqui, porque a Bíblia diz que Pedro ele vai ser entregue a 4 quartetos de soldado, porque a intenção de Herodes era que ele não saísse de maneira nenhuma. Deus. Está dando para entender o negócio aqui? Glória a Deus. Amava sobre a nave. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, aprisionado em alguma situação que você não consegue sair. Às vezes a pessoa, você não está numa cadeia, preso numa cadeia, como Pedro estava, né? Mas às vezes existem cadeias espirituais que nós ficamos aprisionados na área financeira, numa área sentimental, né? Na saúde, no casamento. Às vezes as pessoas estão passando por uma prisão espiritual que não consegue sair de jeito nenhum. Deus. A lava super na vasta. Só que agora vai acontecer uma coisa. Por exemplo, quando Tiago morreu, irmãos, ninguém nunca imaginava que os discípulos de Jesus iriam morrer. Por quê? Aí a ideia que a gente tem é que Deus vai sempre o quê? Nos guardar, nos livrar de todo o mal. E que nada vai acontecer conosco, não é assim? A gente entra para a igreja e a gente tem a sensação que nada errado mais vai acontecer. Ninguém esperava que Tiago fosse morrer. Então, preste atenção numa coisa aqui. Quando Tiago morre, a igreja, ao invés de se chocar com aquela situação, de se abater com aquela situação, a igreja continuou orando. Deus, aleluia. Você vai ver que a oração ela vai fazer uma diferença muito grande na vida do crente. Porque enquanto Pedro estava na prisão, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. Oravam sem cessar. Glória. Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. E a igreja continuava orando, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. Irmãos, olha só, presta atenção numa coisa aqui. Porque a Bíblia vai dizer que
Herodes, ele planejava, ele tinha um projeto no dia seguinte de expor a morte de Pedro. Você entendeu? Deus vai frustrar os planos do diabo aqui hoje nessa noite. Eu não sei que foi planejado, que foi arquitetado, mas vai ser uma ordem lá de cima hoje no céu sobre a tua vida aqui, sobre a tua casa, sobre a família. E os projetos do inferno vão ser nessa noite aniquilados pela palavra de Deus. Eu creio, meu Deus. Olha só. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Pedro estava o quê? Hein? Dormindo. Eu não sei qual seria a minha reação se eu tivesse amarrado com 2 homens do meu lado, aprisionados, né, com as correntes, que alguém dissesse para mim: olha, amanhã é o dia da tua morte, né? Eu não sei qual seria a minha reação diante da sensação que no dia seguinte iria morrer, mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Deus. Você vê que esse capítulo 12 de Atos dos Apóstolos é um capítulo que fala de oração, de perseguição, mas que fala também de fé. Porque vai nos ensinar que mediante a uma situação de morte, a uma situação de perda, a uma situação de estar aprisionado, nós nunca podemos abater a nossa fé. Diante de qualquer situação, irmão, que você esteja passando, jamais você pode deixar de crer que Deus é poderoso de mudar qualquer quadro. A única coisa que nós, muitas das vezes, deixamos às vezes de fazer, como foi falado aqui hoje nessa noite, que a gente está numa guerra, a gente está orando e buscando, e o maior perigo que tem é quando a gente pensa em guerra e a gente para de orar da forma como a gente buscava, como estava orando, né? A gente esfria às vezes espiritualmente, mas quando você está diante de uma situação que não tem solução, que não tem saída, a arma mais poderosa que você tem é a oração. Deus, pode deixar de orar. Aleluias. Não pode parar de orar. Pode estar chovendo pedra, irmão. Pode estar tudo dizendo para você que está dando errado, que não tem mais jeito, que acabou. Mas se você orar, se você clamar, se você buscar, a última palavra que vai prevalecer é a que vem de Deus. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio, meu Senhor. E Pedro está na prisão. Provavelmente os soldados que eram aprisionados naquela época e eram colocados apenas com as roupas íntimas, amarrados com as roupas íntimas, eram humilhados. Era uma humilhação muito grande você ser um soldado, ser um prisioneiro e ficar amarrado, preso na cadeia apenas com as roupas íntimas. Aquilo era uma humilhação muito grande. Você vê que então a intenção do diabo era humilhar Pedro. Era passar Pedro numa situação de uma grande humilhação. E Deus vai intervir a favor do servo do Senhor e vai tirar Pedro daquela situação de humilhação. Você crê nisso nessa noite, irmão? Eu creio, Jesus. E Deus não vai deixar você ficar envergonhado. E Deus vai entrar hoje nessa causa aí, Deus vai entrar com a justiça dele na face da terra, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A Bíblia diz aqui que enquanto Pedro dormia entre 2 soldados, Deus mandou um anjo. Aleluia, Jesus. Deus mandou o quê? Um anjo. A Engraçado que esse anjo aí está escrito com A maiúsculo, né? A gente acredita que foi a manifestação do próprio Jesus naquele ambiente ali. E a Bíblia diz que quando o anjo ele entra na cela, olha só, presta atenção no texto, vai entrar um facho de luz junto com ele muito grande. Aleluia, Jesus. O anjo entra e acompanhando o anjo, uma grande luz que se resplandece dentro da cadeia. Eu não sei se naquele momento ali, aquele facho de luz fez com que os soldados ficassem cegos, qual foi a intenção
de Deus colocar aquela luz resplandecente dentro do cárcere, né? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa e fez uma separação entre luz e trevas. Então você vê que quando a luz ela entra onde há trevas, há uma separação. Aleluia. Né? E a Bíblia diz que o anjo vai e toca em Pedro. Tocou ao lado de Pedro. Olha só, preste atenção. E tocando no lado, despertou. E tocando do lado, fez o que com Pedro? Despertou. Tu quer que Deus vai te tocar hoje aqui de uma forma Glória diferente? a Vai te Deus, despertar para algo, aleluia. irmãos? Eu Amava creio. sube a navácia. Eu não sei se você está precisando de um toque hoje, nessa noite do Senhor, mas tem gente que às vezes é necessário levar o toque de Deus para que venha despertar do sono. Deus, Às vezes a pessoa está vendo tudo de errado acontecendo na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, e não faz nada. Não toma uma decisão, não toma uma direção. O diabo está bagunçando e a pessoa está ali rindo, bebendo, brincando, fazendo de tudo. E a doença está entrando, está destruindo tudo e ninguém faz nada. Navassuba, a pessoa está dormindo naquele sono da indolência. Ela não está percebendo, mas ao mesmo tempo que ela pensa que ela está acordada, ela está dormindo, a vida está passando e tudo dela está se perdendo, o diabo está destruindo. Mas a Bíblia diz que o anjo toca em Pedro e o desperta. Você quer que nessa noite Deus vai despertar alguém aí? Eu não sei se você está orando, você está entregando na mão de Deus, mas enquanto você está orando, a navassuba, Deus está dando uma ordem ao anjo para dar um desperto em alguém aqui nessa noite, irmão. Alguém vai sentir o toque da mão do anjo. Alguém vai ser despertado por Deus. O despertador de Deus vai tocar e alguém vai acordar. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Eu creio, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o anjo toca e Pedro desperta, a primeira coisa que o anjo vai falar para Pedro: levanta-te depressa. Deus, aleluia. Levanta-te depressa. Então você vê que Pedro ele não foi preso porque ele cometeu alguma coisa errada. Ele não está ali porque ele cometeu um crime. Pedro está ali porque Herodes está querendo acabar com a igreja. O diabo está ali usando Herodes de alguma forma querendo acabar com a igreja e colocou o servo de Deus naquela situação aprisionada. A navassuba e a navácia. Mas Deus está tocando nele, o anjo está tocando nele, falando para ele: levanta-te depressa. É como se Deus estivesse falando para Pedro assim: não perde mais tempo com nada. Levanta, porque vai ter um movimento a teu favor na face da terra. Eu estou entendendo, glorifica a Deus nessa noite, irmão. Deus está falando para você hoje nessa noite: levanta depressa, porque vai ter um movimento. Glória a Deus, eu creio, meu Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro ouve a voz do anjo, as algemas que amarravam as mãos dele e as mãos dos guardas, elas foram abertas. Eu creio, Jesus. Os guardas continuaram presos, mas Pedro foi? Hein? Tu crê nisso nessa noite? Eu creio, Jesus. Deus vai soltar o que está prendendo a tua mão aqui hoje nessa noite, que aquilo que está aprisionando a tua vida, aquilo que te manteve paralisado, e Deus está dando ordem nessa noite para soltar essas algemas. Irmão, olha só, preste atenção aqui. As nossas mãos, ela tem um simbolismo na Bíblia muito grande, porque quando você vai fazer uma obra, quando você vai fazer um trabalho, você necessita muito de quê? Das suas mãos, né? As mãos, ela simboliza a obra que nós temos na face da terra. Então, se a mão ela está presa, quer dizer que a obra está? Deus, aleluia. Você que está parado na tua vida, mas Deus está dizendo que vai ter um movimento, irmão. Eu creio, meu Está Deus. soltando hoje aquilo que estava parado. O que paralisou você, eu não sei
parou, mas Deus está dizendo que você vai voltar a fazer aquilo que Deus te chamou na face da terra. Que você vai voltar a fazer aquilo que você fazia. Glória a Deus, eu creio. Pedro era ganhador de alma. Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro era pregador da palavra e agora estava dentro da prisão. Mas Deus agora está dando uma ordem para Pedro sair. E hoje falou para ele: cinge-te, veste tuas roupas. Ou seja, ele devia estar seminu e calça as suas sandálias. Devia estar descalço. Devia estar ali prisionado na cama, deitado, dormindo apenas com a roupa íntima de baixo, né? E o anjo toca, acorda, desperta e fala para ele: rápido, coloca a tua roupa rápida, né? Calça tuas sandálias e coloca a tua capa. Você sabe que a roupa nos identifica de alguma coisa. Não tinha o mendigo Bartimeu, que era cego, ele não tinha uma capa, né? Então percebe que a capa dizia que ele era o quê? Um mendigo. Era costume daquela época, né? O profeta Elias, profeta João Batista, eles usavam também uma roupa diferente. Que as pessoas olhavam e perguntavam: como é que ele estava vestido? Ele estava vestido com uma roupa peluda, com um cinto amarrado no meio. Cara, é Elias. Só de falar da roupa, já sabia quem era. Então você vê que a roupa, ela traz uma identidade para nós. Quando o anjo manda Pedro colocar a capa, amava sob a navácia, Deus está mandando Pedro retornar à sua identidade. Deus, aleluia, eu creio, meu Deus. Você crê nisso nessa noite? Não sei que foi perdido na tua vida, de repente, né? Será bom em alguma coisa, parou, o negócio está travado, parou, e as pessoas te procuravam por aquilo, você já tinha fama, já tinha, né? O negócio deu uma travada, parou, mas Deus está dizendo que vai restaurar a tua identidade, vai mandar devolver a tua identidade, vai mandar devolver hoje, nessa noite, aquilo que você era bom de fazer. Para que o milagre acontecesse, Pedro teve que o quê? Obedecer. Da mesma forma somos nós, né? Nós todos precisamos de um milagre, nós necessitamos de um milagre, mas nós não podemos desobedecer a palavra de Deus. Você vê que o anjo foi dando toda a ordem do que era para ele fazer e ele fez. Aleluia, Jesus. Ele levantou, a Bíblia diz que ele levantou e o seguia. E não sabia, ele ainda não sabia se era uma coisa real ou se era uma visão. Era tão, né, o negócio era tão surreal que ele estava dormindo e de repente ele estava achando que ele estava sonhando. Deus. Mas tu quer que Deus realiza sonhos? Eu creio, hein? Deus. Tu crê que tu vai ver algo assim que tu, de repente, para você era um sonho, mas que se tornou realidade. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus. Está pegando o negócio, Deus vai transformar o que você acha que é sonho, o que você acha que você está vendo em visão, em realidade. Uma hora, grava bem como eu estou falando aqui para você hoje nessa noite. Uma hora tu vai olhar para a tua vida e tu vai lembrar, vai falar assim: isso é fruto de oração. Eu creio. Tudo que está acontecendo hoje na minha vida foi resultado de coisas que eu orei. Eu creio, Deus. Tu pode estar orando hoje, de repente não está vendo nada. Na tua mente está orando e Deus está dizendo para você que uma hora, tudo que você está pedindo hoje, você vai ver. Eu creio, Jesus. Olha só, irmão. Eu já orei muito por situações, né, eu passei 12 anos, eu estava igual a mulher do fluxo de sangue. Vamos falar daqui hoje da mulher do fluxo de sangue? Eu estava 12 anos chorando por uma situação, e orava, e eu falava: Deus, o Senhor não me prometeu isso, e orava, e chegou uma hora que Deus deu basta. Aleluia. 12 anos, não foi 12 dias, nem 12 meses, irmão.
Para você ver que uma hora você vê o resultado da tua oração. Você vê que, olha só, desde o início do culto, Deus está falando conosco de orar. Você vê que um principal objetivo da igreja, principalmente, é a oração. Aleluia. A igreja hoje, em muitos lugares aí, virou comércio, virou clube social, você tem que pagar para tudo. Eu não quero entrar nesse assunto, mas assim, uma igreja unida em oração, uma igreja que não está dividida, irmãos, dificilmente o diabo consegue destruir. Eu creio, Deus. Olha só, preste atenção. E a Bíblia vai dizer que eles vão saindo pela prisão, passaram pela primeira, passaram pela segunda e chegaram no último portão que dava para a rua. Portão de ferro que dava para a rua. Olha só, irmão. O portão de ferro simboliza aqui o término da prisão. Ele está caminhando para sair da prisão, mas ainda tinha um portão. Saíram da cadeia, mas ainda estão dentro do prédio da prisão. O anjo está caminhando e Pedro está com ele. Só que a diferença agora vai ser que quando eles chegam perto do portão, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Não precisou de chave, não precisou de maçaneta, não precisou ninguém colocar a mão. O portão abriu sozinho. Deus, aleluia. Você crê nisso nessa noite? Eu creio, Jesus. Grava bem que Deus está falando para você aqui hoje nessa noite, irmãos. Eu não vim aqui brincar com a palavra, isso é poder da palavra, é pela fé. Deus está abrindo uma porta automática aqui hoje para você, irmãos. Eu creio, meu Deus. Quando você, olha só, grava bem que eu estou falando aqui para os irmãos. Essa porta não vai ter ajuda de ninguém. Eu creio. Ninguém vai botar a mão, ninguém vai botar a chave, ninguém vai botar maçaneta, ninguém vai abrir, ninguém vai fazer nada. Essa porta quem vai abrir vai ser o próprio Deus e ela vai ser aberta automaticamente. Quanto menos esperar. Aleluia. Tu crê nisso nessa noite? Sim. Quando você menos esperar, vai ser no estalar de Deus assim, tu vai lembrar, opa, a porta abriu. Eu creio, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só, preste atenção aqui numa coisa. Toda porta para se abrir, toda porta que se abre, ela precisa de uma maçaneta, precisa de uma fechadura, de uma chave, precisa de abrir um cadeado. Imagina a porta de uma prisão, como é que deveria ser para abrir aquele negócio ali? Devia ter tranca, os ferrolhos, devia ter um monte de coisa ali, aquelas portas antigas. Mas a Bíblia diz que a porta abriu automaticamente, ninguém tocou, ninguém mexeu, ninguém fez nada. Você crê nisso nessa noite? Eu creio. A lava sube, a lava. Quando chegaram na rua, a Bíblia diz que o anjo sumiu, desapareceu. E Pedro tornou em si, ele olhou e falou, opa, não era uma visão. Ele entendeu que aquilo ali era Deus tirando ele da prisão. Mas não era uma visão, era uma coisa real. Aleluia. A sube a navassa. Olha só, preste atenção na palavra. Porque, o que o senhor quer dizer, pastor? Porque depois que o anjo sai e Pedro retorna ao entendimento dele, vê que não é uma visão, você vê que o anjo fez a parte dele, mas Pedro também teve que fazer a sua. Qual era a parte de Pedro? Obedecer a palavra. Ele obedeceu. Por isso ele viu o milagre. Só que quando Pedro sai da prisão, o primeiro lugar que ele vai é para a igreja. Deus. Aleluia. Vou repetir para você entender. Deus tirou Pedro de dentro da prisão. Deu uma ordem. As portas foram se abrindo, ele foi saindo. E quando ele viu que ele estava fora da prisão, o primeiro lugar que
que ele foi para a igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está dando para entender? E muita gente, irmão, quando Deus abençoa, a primeira coisa que a pessoa faz é sair da igreja. Muita gente estava na igreja, com a vida toda arrebentada, com um monte de coisa presa. Aí Deus foi lá, conserta casamento, conserta saúde, abre porta de emprego, começa a trabalhar, vai fazer um monte de coisa. E a primeira coisa que a pessoa faz é sai da igreja, se afasta da igreja. Pedro fez o contrário. O primeiro lugar que ele saiu da cadeia foi ir para a igreja. E quando ele chega na igreja, a Bíblia diz que a igreja estava reunida na casa da irmã Maria. Olha só. Aí ele chega lá na casa da irmã Maria, foi lá na igreja, foi para a igreja. Ó. Bateu. Quando Pedro bate na porta, olha só, irmãos. Aí uma menina com o nome de Ruth, ela foi dar uma olhada. Ela olha, ela abre a porta e olha aí. Ela abre, olha aí. A navação da navassa. Que coisa tremenda, né? Agora eu te pergunto uma coisa. Eles estavam orando por quê? Eles estavam orando para quê? Solta Pedro. Hein? Solta Pedro. Eles estavam orando para Deus soltar? Pedro. E Deus fez o quê? Soltou Pedro. Só que quando Pedro chega na casa da irmã Maria, irmãos estavam lá reunidos. Senhor, solta Pedro. Senhor, solta Pedro. Senhor, solta Pedro. E Deus Soltou. Só que quando Pedro chega na casa da irmã Maria, que a Ruth abre a porta e olha, ela fecha porque ela não acreditou. Deus santo. Ué, pediu, Deus fez, mas quando o milagre chegou, a pessoa não acreditou. Que coisa. Aí ela voltou lá para dentro da casa. Ela conheceu a voz. Mas ela correu e anunciou que Pedro estava lá na porta. E disseram para ela, você está maluca? Ninguém acreditou. Engraçado, né? Eles estavam lá orando. Deus fez um milagre. Pedro chegou na porta. Mas agora está todo mundo dizendo que a garota estava maluca porque eles não estavam. Tu vai ficar assim, irmão. Grava bem que Deus está falando para você aqui hoje, nessa noite. Milagre Deus vai botar nas tuas mãos. Ó, grava bem que você tá, grava bem que eu estou falando aqui hoje, nessa noite. Você entrou aqui, tu entrou em vão. Deus está te tirando de uma prisão. Eu não sei onde a minha vida está aprisionada. Sei que você está onde está, a tua vida está aprisionada. Deus está dando um basta hoje nessa prisão. E aquilo que você está orando, Deus está dizendo que você vai contemplar. Eu creio. Olha só. Pedro chegou na casa e as pessoas não acreditavam que ele estava lá. Mas engraçado que a igreja não parava de orar. Meu Deus. Você vê que o resultado da oração foi a libertação. Foi a salvação. Né? Deus libertou e salvou ele da morte. Libertou da cadeia e salvou da morte. Aí, olha só, presta atenção numa coisa aqui. E aí a Bíblia diz que ele continuou. A garota fechou a porta. E foram lá ver. Quando abriram a porta, quem estava na porta era a navassuba e a navassa. Olha só, irmão. Agora, antes de terminar, eu quero frisar 3 coisas que Deus falou comigo aqui, poderosamente dentro dessa palavra. Algumas eu já soltei aqui. Mas você vê que o anjo, quando tirou Pedro da cadeia, o anjo, quando tocou em Pedro, despertou ele, tirou ele da cadeia, o anjo deu uma ordem para que ele se vestisse depressa. Mas Deus não podia ter tirado ele da cadeia naquela situação que ele estava ali mesmo? Hein? Na correria, irmãos, na correria. Quando tu está na correria, tu vai ficar preocupado de ficar se vestindo? Hein? Tu quer fugir, tu quer sair, não é isso? É? Mas você vê que o cuidado de Deus não foi somente para que o seu servo não saísse dali praticamente nu. Foi que não deixasse nada na cadeia. Está dando para entender? A preocupação maior de Deus com Pedro
não era só, né, que o servo dele, né, Deus salvou, libertou da cadeia. Não era só que o servo dele saísse dali vestido, era que Pedro não deixasse nenhum vestígio. Aleluia. Você vai entender por quê. Olha só. Porque a Bíblia vai dizer que no outro dia foi feita uma revista. Herodes mandou revistar tudo. Falou, não, o cara não pode ter sumido, pô. Estava amarrado com 2 homens. Imagina, irmão. A cena, não, imagina. Deus deve ficar rindo dessas coisas, sabia? Imagina assim, tu tá ali, ó, deitado com 2 homens, um de lado do outro, 2 na porta, mais 4 no primeiro, mais 4 no segundo. Não é possível que o cara tenha sumido da cadeia. Não, imagina a cabeça de Herodes, como é que deve ter ficado. Olha só. O cara deve ficar perturbado, mas como é que ele sumiu da cadeia? Manda fazer uma revista geral, não encontraram nenhuma peça de roupa. O cara estava pelado, não é possível. Mas vocês não viram o cara botando a roupa, botando a sandália, botando tudo? Saiu daqui e ninguém viu? Nada. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, ó, grava bem, fecha aqui agora. Fecha aqui agora. A libertação que Deus faz é completa. Aleluia, Jesus. Eu creio, meu Pai. Deus fez com que Pedro saísse da prisão, levasse tudo, levasse a roupa, levasse tudo, para que ele não precisasse voltar. Aleluia, Jesus. Tem lugar que Deus nos tira que é para a gente não voltar mais. Aleluia. Tem libertação que Deus faz na nossa vida que Deus quer que a gente não volte mais lá. Tinha um rapaz lá na igreja, filho da diaconisa Gessenira. Pastora Juscelene sabe quem é a diaconisa Gessenira. Ele começou a sair com uma menina que era ex-namorada de um traficante lá no Sapo. Eu não sabia de nada, ele foi lá na igreja. Ela levou ele lá na igreja. A única coisa que eu falei para ele nesse dia, eu lembro, eu falei assim, olha, eu vi um homem botando uma arma apontada para você, e Deus está falando para você não ir lá, porque lá tem um laço de morte para você não ir onde você está indo. E ele foi. Não sei se ele não acreditou, né? Prende o homem de uma forma assim que depois, né? Aquela mulher mercenária, mas a Bíblia diz que o homem que tem medo, Deus o livra. Aí você imagina, olha só. Ele foi. O cara pegou ele, com os bandidos cercaram ele, deram um tiro. O cara deu um tiro de 45 no ouvido dele. A bala entrou e ficou. Não matou ele, mas ele ficou surdo. Né? A mãe dele falou, pastor, você lembra que o senhor falou com meu filho? Ele foi lá, pastor. Agora ele está lá no Albert Schweitzer, tomou um tiro de 45 no ouvido. A bala entrou. Graças a Deus não fez um estrago que era para ter matado meu filho. Ele ficou surdo, está preso. Então você vê que o cuidado de Deus, né, quando Deus dá uma libertação, quando Deus faz algo profundo na vida do homem, né, é uma libertação geral. Deus não queria que Pedro voltasse mais para a cadeia. Tu crê que Deus vai te tirar de uma situação que Deus não vai te permitir voltar nunca mais para dentro dela? Eu creio, Jesus, eu creio. Deus hoje vai te tirar dessa prisão aqui hoje. Vai te libertar de algo assim. Está dizendo para você, nunca mais você vai tornar a voltar para essa situação. Eu creio. Grava isso nessa noite, irmãos. Anavassube Anavácia. Porque Herodes mandou matar todos os guardas que tomavam conta de Pedro. Herodes mandou exterminar todos os guardas, porque ele achou que eles devem ter criado alguma situação, né? Que foi deixar o Pedro fugir. Mas na verdade não foi uma armação. Na verdade Pedro saiu da prisão porque a igreja fazia uma contínua oração. Então eu quero terminar hoje junto contigo, a gente orando. Vamos levantar uma oração para a gente terminar o culto orando. Aleluia. Você entendeu que a tua oração, ela pode até agora, nesse momento, você não vê o que vai acontecer, mas é através da tua oração que vai ter um movimento no mundo espiritual e Deus vai tirar alguém
de uma situação hoje, nessa noite. Eu creio. As portas vão se abrir para alguém aqui hoje, nessa noite, irmãos. Deus vai te tirar dessa situação e nunca mais você vai retornar a ser aprisionados. Deus está dando um grande livramento aqui para nós nessa noite. Eu creio, Jesus. Leva teu pensamento nessa noite. Para quem você quer? Para quem você sabe que está precisando? De repente alguém está precisando de uma libertação das drogas, da bebida, do adultério, do roubo, da morte. Tem alguém que de repente agora está marcado para morrer. Alguém que está dentro de um hospital agora, precisando fazer uma hemodiálise, precisando fazer um transplante. Tem alguém que de repente agora está lá recebendo aquele choque no coração para poder reavivar a vida. E através da tua oração, Deus vai dar um grande livramento, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Leva o teu pensamento em direção que você quiser agora nesse momento. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. E o profeta Isaías disse que quando a tua palavra desce para o alto, ela não torna vazia, que antes ela vem e prospera no propósito do qual ela foi enviada. Meu Deus, o Senhor conhece o meu levantar, o meu deitar, conhece o levantar, o deitar de cada um que está aqui dentro. O Senhor sabe as lutas espirituais, as guerras espirituais que nós passamos. O Senhor sabe, meu Deus, que todas as vezes que nós nos aproximamos de Ti, quanto mais a igreja cresce, quanto mais, Senhor Deus, o chamado cresce, mais luta se levanta, mais perseguição se levanta, mais calúnia se levanta. Deus, mas nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, assim como o Senhor enviou o anjo e tirou Pedro daquela situação, Senhor, a tua palavra diz que a igreja fazia contínua oração, que orava sem cessar, Senhor. Então nessa noite, meu Pai, nós levantamos esse clamor como igreja. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, Deus da glória, Pai, não basta nessa situação, Senhor. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, fecha a boca do leão, pisa na cabeça dessa serpente, Senhor. Fecha as portas do inferno nessa noite. A tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Senhor. Que toda ferramenta preparada contra o teu povo, nenhuma iria prosperar. A nova súbia na várzea. Então assim nós cremos pela tua palavra, Senhor. Deus, que as portas se abram. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Que chegue um tempo que a gente olhe e diga: tudo que eu estou vivendo hoje é resultado das orações que eu fazia no passado. Eu creio, meu